Então, pessoal, iniciamos hoje o estudo de mudanças de fase física de um corpo. Mudar a fase é mudar o estado da matéria. Ou seja, vamos lembrar lá de ciências que o estado sólido é o estado em que as matérias estão mais agregadas, mais unidas. O estado líquido é o estado em que as matérias estão mais soltas. E o estado gasoso é o estado mais expansivo da matéria. Existe um nome quando o estado sólido, como um gelo, se transforma em água líquida. Isso chamamos de fusão. A passagem do líquido para o estado gasoso recebe o nome de vaporização. Vaporização, pessoal, apresenta-se em 3 processos. Todos esses nomes são processos de mudança de líquido para gasoso, portanto equivale à vaporização. O primeiro processo é o que a gente chama de evaporação. A evaporação é um processo natural em que ocorre apenas na superfície líquida. Apenas a superfície líquida vai se transformando em gás. Ou seja, essas partículas do líquido que estão vibrando por sua temperatura, né, quando essa vibração aumenta muito, ela chega a vibrar e sair da água para o ar, por exemplo. Então essa vibração aqui, ó, já que a temperatura da superfície da água aumenta primeiro, então essas partículas aqui começam a vibrar mais. O que significa isso? Elas fogem para o ar. Mas se eu aumentar a pressão do ar, que é o peso do ar aqui, a pressão do ar, a força que o ar faz em cima, eu posso segurar essa partícula. Então por isso que a evaporação, numa pressão atmosférica normal, ela pode variar com o peso do ar. Então, portanto, essa partícula ela sairia mais rapidamente, superficialmente escaparia, se essa pressão fosse menor. Agora, se eu aumentar muito a pressão, eu preciso fazer essa partícula vibrar tanto, para ela conseguir escapar. Então, com certeza, para ela vibrar muito, eu tenho que aumentar a temperatura dela. Então, por isso que tem certos líquidos aí na atmosfera normal em que não evapora, tá, rapidamente. Então, esse líquido talvez não seja volátil, a gente chama isso. Ou seja, o que é uma coisa volátil? Fácil. Por exemplo, substâncias alcoólicas. Substâncias alcoólicas como o álcool 92Gl evapora rapidinho, tá? Então, pessoal, evaporação é um processo que ocorre naturalmente apenas na superfície do líquido. O outro processo, que é o mais comum no dia a dia, é a ebulição. O que é a ebulição? A ebulição é quando a gente põe a água ferver numa panela. Essa água começa a vibrar, chega numa certa temperatura, né, que essa partícula está vibrando e ela começa a vaporizar, né, ir para o estado gasoso mais rapidamente pelo aumento da temperatura. Então esse aqui é um processo bem lento, praticamente na temperatura ambiente. Isso aqui ocorre numa temperatura aproximadamente de 100 graus Celsius se for água. Então, bem quente e rápido. Então, o processo de ebulição é um processo mais tumultuoso e mais rápido do que a evaporação. E um processo mais rápido de vaporização é a calefação. A calefação é um processo tão rápido, por exemplo, você tem uma chapa metálica quentíssima, por exemplo, na hora de fazer um lanche, aquela chapa quente, uma gotícula de água bate aqui e na hora, uma coisa muito quente, é o processo de calefação. Então, os nomes mudam, mas é o mesmo processo, vaporização. Esse é lento, esse é mediano e esse é instantâneo. Ó. Lento, mediano e instantâneo. Tá? Esses são os 3 processos de vaporização. Eles falam muito no exercício ebulição, pessoal, mas liga a ebulição ao nome vaporização. Esses processos aí, né, que a gente tem que pegar a partícula agregada e desagregar,
a partícula, se dá com a entrada de calor. Então eu preciso fornecer uma quantidade de calor, ó a flechinha, ó, quantidade de calor entrando, quantidade de calor entrando. Esses processos são chamados calor que entra, o calor que vai para dentro da substância. Então eles são chamados de processos endotérmicos. A volta é fazer a partícula agregar. Eu tenho duas maneiras de agregar essa partícula para ela virar líquida de novo, tá? E aumentar a pressão para virar sólida de novo, que é o processo exotérmicos. O pessoal chama de exotérmicos ou exotérmicos. Exo, para fora. Esses processos recebem outro nome, é a volta. Cuidado, hein? Gostaria que vocês guardassem muito isso. De sólido até gasoso, agora vamos voltar de gasoso para líquido. A gente chama de liquefação, ou também conhecida como condensação. Liquefação ou condensação. E a passagem desse líquido para sólido, ou seja, a solidificação. Vamos guardar bem esses nomes. Agora o calor não entra. Na verdade, você tem que perder calor agora. Então sai calor. Se sai, a substância está liberando calor. Se entra, a substância está ganhando. Lembra quando a gente estudou o quimacete? Quando a temperatura aumenta, significa que você está esquentando a substância e o calor é positivo. Quando a temperatura diminui, o calor é negativo. Beleza. Isso quando tem variação de temperatura. Então aqui ele está ganhando calor, aqui ele está perdendo. Aqui é mudança de estado, tá? Aqui é uma mudança de estado. Eu já vou explicar umas questões do Enem para vocês aqui. Se é mudança de estado, a simbologia do calor é a mesma. Então aqui é calor entrando, então positivo. Esse é o calor da fusão. Esse é o calor da vaporização que a gente chama QV. Os dois são positivos porque está entrando. Como aqui a substância está cedendo calor, os dois são negativos. Esse é o da solidificação e esse é o da liquefação. Agora presta atenção numa coisa. Se você tem uma pedra de gelo, vamos supor, gente, estou chutando um valor, se você dá 100 calorias para ela virar líquido, para ela voltar a ser gelo, você tem que tirar essas 100 calorias. Ou seja, se o processo da fusão é a ida, a solidificação é a volta, essas duas quantidades de calores são iguais. Então aqui vai ficar mais 100, só que aqui vai ter que entrar o quê? Menos 100. Ah, então o calor de baixo tem o mesmo valor do calor de cima, os de baixo com um sinal negativo. Isso, da liquefação e da solidificação. Então eu posso falar que solidificação tem a mesma quantidade que fusão, só que aqui é endo para dentro e aqui é exo saindo. Então, por exemplo, 150 positivo, 150 negativo. E aqui, a mesma coisa. Se na vaporização foi 1000, na condensação é menos 1000. Então, liquefação e vaporização têm as mesmas quantidades de calores e sinais opostos. Beleza, pessoal? Lembrando um pouquinho de ciências com vocês pelo nome e física em vermelho aqui, ó, que são conceitos. Pessoal, vamos lá para algumas definições. Então, a primeira condição que a gente tem é pensar numa panela com uma quantidade de água. Quando a gente fornece calor para essa água, então uma quantidade de calor que está entrando por um fogo, essa água começa a esquentar. Então a temperatura dela começa a variar, a temperatura dela começa a subir, as partículas vão se afastando e aumentando vibração. Vai chegar uma hora que as partículas começam a escapar. Então elas começam a fazer o processo da vaporização, que aqui no nosso caso, como não é lento e também não é instantâneo, então não é nem evaporação e nem calefação, aqui é uma ebulição. Só que nesse exato momento, né,
as partículas estão ganhando calor não mais para aumentar a temperatura, e sim para escapar daqui e mudar de fase. Então eu não consigo fazer duas coisas ao mesmo tempo. Ou eu vario a temperatura ou eu mudo de estado. Então eu não tenho as duas coisas ao mesmo tempo. Pois, a hora que a substância começa a fazer a mudança de estado físico, que é a mudança de fase dela de líquido para gasoso, durante a mudança de estado, ou de fase, a temperatura é constante. Até que essa última gotinha de água vire vapor, a temperatura aqui vai permanecer em 100, não vai subir mais. Por isso que o limite da água é ter uma temperatura em 100. Então, por isso que a Dona Maria, lá de Portugal, um dos países tradicionais em fazer doces bem açucarados, para o açúcar não caramelar, para o chocolate não queimar e ficar com gosto de queimado, a Dona Maria aproveita e coloca uma outra panela menor aqui dentro, encaixada, bem aqui, ó, bem aqui para não afundar, encaixada nessa água, sem entrar em contato com o fogo. O fogo está esquentando a panela azul. Essa panela aqui, que tem os doces, as coisas que ela quer derreter, como um pedaço de chocolate, um doce aqui, não recebe o calor direto do fogo. Então esse açúcar, ele não vai esquentar eternamente pelo fogo, ele vai esquentar pela água. E o que acontece? Se essa água aqui está a 100 graus Celsius aproximadamente, a temperatura desses doces aqui não vão passar de 100. Então esses doces não vão chegar em 150, em 200, em 300, em 400, em 500, por exemplo, 300, como se nós fôssemos assar uma pizza num forno. Isso não vai acontecer nunca. Então por isso que nós chamamos isso de banho, olha lá no Enem, banho Maria. Por que é chamado de banho Maria? Porque isso foi inventado em Portugal, esse banho Maria, tá? Por quê? Porque a temperatura, quando a água começa a ferver, não passa de 100. Professor, se a água começar a acabar aqui, você tem que ir repondo, tá? Então você deixa uma outra panela aqui fervendo na outra boca do fogão e vai repondo essa água, tá bom? Por quê? Porque você tem a temperatura controlada, ela não vai subir, ela vai chegar no 100 e vai parar, tá? Então por isso que durante uma mudança de fase, a temperatura permanece constante.